7 erros que matam o seu projeto de pesquisa. Meu nome é Stephanie Lima, sou mestre pela Federal do Ceará e doutora em Direito pela USP. Atuo com mentoria acadêmica há mais de 5 anos e já analisei mais de 300 projetos de pesquisa, alguns dos quais foram aprovados depois da nossa revisão em seletivos muito concorridos, como USP, FGV, PUC, UNB. E hoje eu posso dizer calmamente para vocês que eu sei quais são os 7 erros que matam teu projeto e que podem ser evitáveis em uma possível seleção. Primeiro, para a gente contextualizar, a maioria dos programas de pós-graduação de mestrado e doutorado vai exigir que você entregue um projeto de pesquisa no momento que você está tentando a vaga para aquele mestrado, para aquele doutorado. E o projeto de pesquisa costuma ter um peso relevante dentro dos critérios para sua aprovação. Alguns programas vão exigir o projeto de pesquisa só quando você já está dentro, mas esses são as minorias. De qualquer forma, o fato é que você vai precisar escrever um bom projeto de pesquisa, seja para entrar, seja para qualificar o seu trabalho quando você estiver lá dentro. E saber fazer esse documento não é algo que é ensinado normalmente durante a graduação. Você precisa se esforçar, buscar outras fontes, ler bastante ou procurar uma mentoria para entender o que é necessário colocar nesse projeto. Então, muitas vezes o aluno ele não é aprovado simplesmente porque ele não teve como aprender o que era necessário para colocar naquele projeto de pesquisa. Ele fica sem orientação de fato, porque ele só vai conseguir um orientador e uma cadeira, uma disciplina de pesquisa quando ele já tiver entrado no curso. Normalmente esse projeto é exigido antes. Considerando esse cenário, a gente auxilia muito na elaboração dos projetos de pesquisa e também na correção desses projetos quando já foram feitos de forma autônoma e o pesquisador tem um tempo hábil para melhorar esse projeto. E a gente verifica sempre os mesmos erros. E são erros absolutamente evitáveis se você souber o que você está atrás. Então, a ideia de hoje é a gente conversar um pouquinho sobre quais esses erros frequentes que matam seu projeto de pesquisa e como evitá-los para que você possa, caso você já tenha um projeto, ver se você está errando em alguma coisa ou se está pensando em fazer um projeto ainda, já ter isso em mente na hora de elaborar ou de revisar o seu, tá bom? Então, a gente vai descobrir isso juntos hoje. Vou compartilhar o tablet, ó, os 7 erros evitáveis do seu projeto de pesquisa. E vou começar com um erro mais básico, mas o mais comum, o que faz as pessoas mais reprovarem no mestrado e no doutorado, mesmo sem ter culpa alguma. Eles fazem um bom projeto, mas o projeto ele é inadequado à linha do programa. O que significa isso? Projeto de pesquisa, ele tem alguns critérios, alguns requisitos. Se você quer saber como fazer o projeto, a gente tem outros vídeos aqui que falam o que o projeto precisa ter. Mas nesse vídeo aqui a gente está se atendo aos erros, né, os maiores erros. E um dos erros que mais leva à reprovação é isso. O projeto é inadequado à linha de pesquisa do programa. Significa que não importa o quão bom ele seja, do ponto de vista técnico, o quanto seu objeto esteja definido, o quanto sua metodologia esteja definida, se ele não tiver adequação ao que o programa espera do candidato, a linha de pesquisa que o programa promove, ao que o professor orientador possivelmente orientará, ele não vai ser aprovado ou ele não vai lograr êxito em uma banca de qualificação que acontece quando você já está dentro do programa. Então, a gente precisa entender para quem a gente está escrevendo, antes até de entender o que a gente vai escrever. E sobre isso, tem algumas formas de você selecionar o programa. Tem gente que seleciona primeiro o programa e depois entende o que dá para pesquisar ali. Tem gente que já quer pesquisar uma coisa específica e busca o programa que melhor atenda à exigência daquela pesquisa. Tudo isso é uma estratégia prévia que a gente tem que ter para entender se o teu projeto vai se alinhar à linha do programa. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Quando eu fazia mestrado, quando eu tentei entrar no mestrado, na Federal do Ceará, era a única instituição pública com a linha que eu queria promover, né, que era a linha de direito constitucional. Mas lá dentro tinham vários possíveis orientadores com possíveis linhas. E apesar de eu querer desenvolver uma proposta em direito à educação,
os professores, eles não tinham tanta pesquisa nessa área. Então, eu precisei trazer uma roupagem maior de direito constitucional para que eu pudesse ser aprovada naquele programa. Então, essa questão da inadequação à linha do programa é um erro super evitável, é um erro de estratégia, nem é de execução da coisa em si, que a gente pode já matar de primeira e resolver isso para que você tenha um projeto que vai ser considerado. Tem editais, inclusive o da FMG, alguns anos atrás, ele colocava 50% do peso só na adequação da linha do programa. Então, assim, é bem relevante esse primeiro item. Veja se ele está adequado, conheça as linhas. Não estou entendendo o que é linha de programa, não estou entendendo o que é grupo de pesquisa, o que é orientador. A gente explica tudo isso bem certinho dentro do nosso curso Conquiste a Aprovação, se você tiver com dificuldade de entender esse vocabulário. E a gente também tem muitos vídeos gratuitos aqui para que você possa ir se apropriando dessa nova linguagem acadêmica. Vamos para o segundo erro evitável que a gente pega muito e que causa bastante reprovação. Esse é a superficialidade da abordagem de questões teórico-metodológicas. Não sabe escrever a parte da metodologia, que é a parte da metodologia de pesquisa. Na metodologia de pesquisa. Às vezes a pessoa consegue até justificar o objeto de pesquisa dela, explicar a importância, mas na hora de dizer como que vai fazer o projeto de pesquisa, fala que vai ler em artigos, metodologia, gente. Metodologia de pesquisa, exato. Não sabe encontrar metodologia de pesquisa. Porque não sabe dizer como que vai fazer a pesquisa. Falar, vou fazer leitura de textos, vou fazer entrevistas, vou fazer pesquisa de campo, mas não sabe de fato o que está fazendo, porque não teve a disciplina de metodologia e não sabe dizer como, não sabe descrever como que vai ser essa pesquisa. Isso aqui faz o projeto ser cancelado na parte de execuibilidade, ou seja, ele não é um projeto que é execuível, porque você não diz como que você vai fazer, e aí você perde ponto também no aspecto metodológico, e qualquer pontinho vai fazer você ser descaracterizado do programa e vai fazer você perder, né, frente aos seus concorrentes. Então, não saber sobre metodologia de pesquisa, não saber dizer se uma pesquisa é indutiva, dedutiva, hipotética dedutiva, quais são os dados, se são dados primários, dados secundários que você vai abordar, quais são os instrumentos de pesquisa. Isso aqui faz com que muitos pesquisadores rodem e é um erro evitável, sim. Eu sempre falo para os nossos mentorados para não se preocuparem muito com a carga do tema, né? Que às vezes eles ficam muito preocupados em entender esses aspectos técnicos e eles esquecem de dizer o que eles querem fazer na pesquisa. Então, eu sempre falo para eles se preocuparem em tentar descrever qual é o passo a passo que eles vão tomar lá dentro, e a partir disso, a gente consegue ir na teoria e entender quais são os conceitos técnicos que podem ser utilizados, para que eles não tenham que aprender tudo sobre tudo de metodologia, que isso é muito difícil, uma professora de metodologia, como eu, precisa aprender isso, mas você que está rodando a sua pesquisa, às vezes você precisa aprender o método que você vai ter que usar específico, por exemplo, o método de estudo de casos tem livros só para isso, só para tipos específicos de método, de análise de conteúdo, pesquisa empírica, pesquisa quantitativa, qualitativa, é muita coisa, é muita informação. Então, primeiro tenta descrever o que é necessário você fazer para chegar naquele objeto da pesquisa e depois a gente vai com o auxílio, né, dizendo qual é o método mais adequado e você se aprofunda naquele seu método. Né? Tem gente que usa o mesmo método, inclusive para o mestrado, para o doutorado, se especializa, por exemplo, em métodos de análise qualitativa ou em métodos de análise quantitativa e estatística. E isso vai depender também, às vezes você escolhe o orientador de acordo com o método que ele adota. Às vezes ele não tem o mesmo objeto de pesquisa, mas você consegue encontrar ali um método semelhante e ele pode te orientar mesmo com outro objeto. Mas isso já fica muito a cargo da estratégia, não vamos fugir do assunto do vídeo. Então, a gente tem essa preocupação, esse erro evitável, não saber descrever a parte metodológica da pesquisa. E se você não tiver esse repertório, buscar a ajuda de alguém que já fez, ou até mesmo ver outros projetos de pesquisa com objetos semelhantes para entender qual foram os métodos que eles usaram. Talvez você possa pegar o método emprestado, fazendo referência, claro, ao projeto originário. Também é uma boa ideia para você não deixar isso aqui passar. O que nos leva ao terceiro erro evitável do seu projeto de pesquisa,
que é o erro relativo ao objeto. Nossa, esse eu acho que é o maior de todos, eu devia ter deixado para o final. Que é a falta de delimitação. Falta de delimitação do objeto de pesquisa. A pessoa não diz exatamente o que é que ela está pesquisando. Falta. Vou botar em vermelho aqui, ó. Falta de delimitação do objeto de pesquisa. A pessoa não diz o que é que ela está pesquisando. Ela fica muito amplo. A gente não sabe o recorte temporal, a gente não sabe o recorte geográfico, a gente não entende qual é aquele grupo, qual é aquele objeto. Ela quer pesquisar um pouco de tudo. E aí tem uma lista imensa de objetivos que não dá para abarcar dentro de um mestrado, principalmente, que demora de 2 e 3 anos. E ela fala de vários problemas ao mesmo tempo, fala de um contexto muito geral e no final não diz qual que é o objeto, não diz qual que é a pergunta de pesquisa específica dela, não delimita esse tema, não faz o detalhamento. Isso aqui faz rodar muito fácil. Esses dois juntos aqui, é porque esse aqui você não o professor nem corrige direito se você não adequar a linha do programa. Ele já abandona teu projeto aqui. Se você tá sem metodologia, mas tem um objeto delimitado, você ainda ganha uns pontinhos. Agora, se você não tem um objeto delimitado, você não consegue nem ter metodologia. Como é que você vai ter metodologia de algo que você nem sabe o que é? Mesmo uma pesquisa exploratória, a gente tem que saber o que a gente está explorando, né? Que é um tipo específico de pesquisa. Então, a falta de delimitação do objeto de pesquisa é um erro super evitável. Inclusive, a gente explica no nosso método especificamente sobre como encontrar esse objeto de pesquisa, como encontrar essa lacuna do conhecimento e cercá-la de modo que você saiba exatamente o que você vai tratar, do que você vai deixar para o outro lado, né? Para que a gente consiga delimitar esse objeto. A gente passa bastante tempo da elaboração do projeto delimitando esse objeto. A gente tem um objeto prévio, a gente faz uma pesquisa, depois a gente volta, vê se está ainda coadunando, se a gente precisa melhorar essa delimitação, daí a gente vai para o método, volta um pouquinho na delimitação do objeto, vê se precisa delimitar um pouco mais para que tudo fique encaixado, né? O objeto junto com os objetivos da pesquisa e o método ali, todos ajudando um ao outro a serem executados, né? Se o objeto da pesquisa é o que você vai pesquisar, o método é como que você vai pesquisar e os objetivos que a gente tem que ter para chegar naquela pergunta, naquele objeto de pesquisa bem delimitado. Então, assim, esses três aqui já são matadores. Mas a gente tem alguns erros focados também em questão de escrita, né? Na forma como você escreve o projeto de pesquisa. E o quarto erro... Agora ficou vermelho. Peraí. E o quarto erro que a gente tem é um erro de redação. Um erro de ausência de exemplificação. Galera que acha que escrever academicamente é escrever bonito, é escrever difícil, é usar textos mais vagos, com excessos de adjetivo, advérbio, e não dizer de fato o que está fazendo, o que está pesquisando, qual que é o argumento. É uma dificuldade de estruturação do argumento mesmo, de saber qual é a tese, quais são os exemplos e dados que sustentam aquela tese, qual é a conexão com o parágrafo seguinte. Então, não diria só a ausência de exemplificação, mas de dificuldade na estruturação do texto mesmo. Dificuldade na estruturação lógica dos argumentos. E aí os argumentos, ele tem que ter um argumento, né? Ele tem que ter a tese central, que é aquilo que você defende, exemplificações ou dados, que é aquilo que suporta aquele argumento, e conexões, né, entre os argumentos em si, para formar, então, a base da substância da tua argumentação naquele projeto. Então, o projeto, ele trabalha muito com a argumentação, porque você tem que justificar por que é importante fazer aquela pesquisa e não outra, por que é importante fazer daquela forma e não de outra, por que você é a pessoa certa para fazer aquela pesquisa, se for um projeto que permite identificação, claro. Então, aqui a gente percebe que é muita falta de construção, de saber como escrever da melhor forma possível e confundir uma escrita acadêmica com uma escrita confusa. E isso acaba fazendo com que os alunos, eles
eles sejam mal avaliados, na verdade. E como é que a gente sana isso, né? São erros evitáveis. A gente tem que escrever da forma mais simples, direta, clara. Para isso, a gente pode deixar o texto dormir, escrever com calma, fazer uma revisão com outros olhos 2, 3 dias depois que você já reviu. Eu sugiro que você não use inteligência artificial para revisar o seu projeto. A inteligência artificial, ela traz uma cara que o professor que já está lendo isso há muito tempo, ele sabe que foi feito com IA, e como ele está querendo escolher o melhor profissional para entrar no mestrado e no doutorado, para ser qualificado, ele quer saber se você sabe fazer, não se você sabe usar a inteligência artificial que sabe fazer. Tanto é que a gente vai ter um vídeo no canal só falando sobre o uso ético de inteligência artificial, mas mesmo esse uso ético, ele precisa ser descrito, por que que você usou, por que que você não fez só. E aqui ele está querendo escolher o melhor candidato, que tem a melhor capacidade. Para isso você tem que demonstrar o domínio de que você sabe montar argumentos, sabe revisar argumentos. Alguém que usou IA vai perder frente a alguém que soube fazer um argumento bem construído e apresentar ali para a banca naquele momento. Então, é importante que você veja outros projetos, outros artigos científicos que já são bem publicados, entenda a estrutura da frase que foi usada e procure usar algo assim no seu, lembrando de dar exemplos, gente. Seja didático, o professor ele tem pouco tempo para ele tem pouco tempo para ler o seu projeto para avaliar. Quanto mais exemplificativo, dados que você trouxer, melhor para o professor orientador, porque aí não fica vago, não fica com esses excessos de adjetivo, que a gente lê e não sabe o que o autor está querendo trazer. Então, esse é o quarto erro que eu sugiro você evitar. Não é um erro de adequação, de estratégia, não é um erro de falta de compreensão sobre a metodologia científica, o objeto, é um erro de construção textual mesmo, que costuma acontecer, essa falta de coesão, coerência e articulação entre as ideias, ideias muito vagas, tá? E a gente vai para o quinto erro agora. Qual que será o quinto erro evitável do seu projeto de pesquisa? Esse quarto dava vários erros, né, que eu falei, mas a gente vai para o quinto erro, então, que são uso de referências de forma errada. De forma errada. O que significa uso de referência de forma errada? Nossa, tem muita coisa aqui. Você, por exemplo, vamos para a mais básica. Dentro do projeto de pesquisa, para você botar as referências bibliográficas ao final, tem que ser referências que você usou ao longo do seu projeto. São as referências que você usou no projeto. Não é que você vai ler quando você entrar, não é uma lista de bibliografia prévia. Normalmente o que é exigido é uma lista de referencial bibliográfico. Ou seja, só o que você usou no seu projeto. E aí tem gente que usa pouca coisa e lá atrás infla essa lista de referenciais que não chegou a ler e acaba sendo prejudicial na sua avaliação. Outra coisa é que você, por exemplo, às vezes você pega um livro e esse livro citou outro livro. E ao invés de você usar o apud, ou seja, dizer que você viu que um livro citou outro livro, você vai e cita aquele outro livro sem você ter verificado a fonte, de fato, sem você ter visto esse livro com os seus olhos, acreditando simplesmente no que o autor que você leu falou que o cara disse. E eu já encontrei muito erro nesse sentido de você ler um autor que disse que fulano disse que a cor era vermelha e quando você vai ler o autor, né, em si ele dizia que a cor era vermelho claro, que daria uma grande diferença no final. Então, na verdade, o autor que você leu interpretou errado o autor original e você tá dizendo que o autor original disse o que ele não disse, sem falar que leu esse aqui e não o outro. Deu para entender? Então, você sempre tem que ir na fonte original, fazer a sua própria verificação, não ter essa vergonha de dizer se for apud, porque às vezes é impossível encontrar a fonte original, se for uma fonte antiga, se for uma fonte de difícil acesso, mas você tem que ser honesto aqui com relação ao uso de referências, tá bom? E aí, o uso de referências de forma errada tem muita coisa. Se você tirou a ideia de alguém e não referenciou, é considerado plágio, mesmo que seja um erro que você não queria cometer o plágio, mas se a ideia for de outra pessoa e você não fez a referência, vai configurar plágio de toda forma, mesmo que não seja o seu desejo. Usar também muitos manuais ao invés de artigos científicos, usar textos de que não vem de procedência científica, então artigos de opinião,
tem seu uso em artigos de jornal, por exemplo, para você contextualizar, mas esses artigos que não têm o respaldo acadêmico, parece que você não sabe, não está tratando bem, não sabe tratar bem dos autores. Também você usar todas as referências em português, não dá. O mestrado você tem que saber pelo menos uma língua estrangeira e doutorado pelo menos duas. Então, é importante diversificar a fonte, principalmente para a bibliografia estrangeira. Então, uso errado de referência, você pega o trabalho, você sabe se ele está bem estruturado, se ele tem todos os itens obrigatórios do projeto, mas normalmente esse não é um grande erro, porque os projetos têm os itens obrigatórios. Até os modelos mais simples você consegue visualizar quais são os itens. Então, nem coloquei ele aqui como um dos pontos de erro. Mas você vê se as referências estão boas, se o autor escreve bem de forma clara, se o objeto está bem definido, se os objetivos eles fazem sentido de acordo com o objeto de pesquisa, se a metodologia está bem estruturada, execuível e se ele tem um cronograma factível de acordo com tudo isso. Esse seria o projeto ali, nota 10, né? Então, quando a gente pega as referências falhas, a gente já sabe que o autor ele não tem muita proximidade com o âmbito acadêmico. O que nos leva ao sexto erro, completamente evitável, que esse é um erro que não guarda relação nem com relação à estratégia, nem com relação à parte da metodologia de pesquisa, com relação à escrita ou ao uso de referências. Ele é um erro seu, que é um erro de projeto de expectativa, que é, vou botar erro de expectativa. Então, você tem a expectativa de fazer um projeto sobre uma determinada matéria, de um determinado jeito, em uma determinada instituição, mas aquilo não faz sentido, não tem uma conexão pessoal com você só está fazendo para entrar naquela instituição, não tem uma conexão com o que você quer do ponto de vista pessoal, então você queria casar, ter filho, mas decidiu fazer aquela faculdade para poder mostrar para os outros que você é capaz de entrar no mestrado. Não tem nenhuma conexão com o tema de pesquisa, não é um tema que você quer pesquisar, que você valoriza, você não vê a menor importância daquela pesquisa em si, mas você está fazendo por fazer, porque você acha que o mestrado vai te dar alguma coisa que pode ser que ele não dê. Então, pode ser que ele não dê a visibilidade que você quer, pode ser que ele não dê o dinheiro que você quer, pode ser que ele não seja a experiência agradável que você quer, mas você tem um erro de expectativa e você não parou para verificar se o mestrado é o caminho certo para o que você quer chegar. Então, tem muita gente que se frustra quando descobre que, por exemplo, para ser um professor que ganha melhor, você tem que ser mestrado e doutorado. E acha que só com mestrado vai conseguir dar aulas e ganhar bem. Às vezes não é por aí o caminho. Outras pessoas já podem achar que o mestrado não serve para, por exemplo, ser aprovado mais rápido numa prova de concurso público. E, na verdade, servir sim, ser muito bom você ter esse título, porque ele conta na parte de títulos e vai te fazer passar mais rápido. Então, é um erro que é um erro evitável com relação à sua construção do projeto de pesquisa, não do projeto em si, mas é um erro que a gente vê muito. A pessoa que talvez não deveria fazer mestrado naquela hora, ou naquela instituição, ou com aquele tema. E quando a gente faz esse ajuste, tudo muda e a pessoa se sente muito mais realizada, muito mais feliz e tranquila de escrever o projeto. A gente já, por exemplo, mentorou uma pessoa que achava que queria fazer pro direito, mestrado em direito, mas na verdade o coração dela estava em políticas públicas e com um pequeno ajuste foi muito mais fácil dela conseguir escrever esse projeto. Ela procrastinava porque ela estava fazendo algo que ela não queria fazer. Então esse erro de expectativa, ele é um erro comum, evitável, da gente alinhar de acordo com o desejo da pessoa. Isso é muito importante. E o sétimo e último erro, que é o erro mais besta do mundo, mas é o erro que, quando reprova, é muito triste, porque ele reprova, assim, de cara, leva a pessoa a zerar a prova, que é quando tem algum requisito para o projeto de pesquisa que a pessoa vai ser desclassificada. O edital fala explicitamente que, se houver aquilo ali, ele vai ser desclassificado. E a pessoa não presta atenção e é desclassificada. Isso já aconteceu algumas vezes com pessoas, obviamente, que não estavam na nossa orientação, que a gente não deixa isso acontecer, mas que vieram tentar com a gente de novo, porque isso aconteceu no delas, que é identificação do projeto. Identificação do projeto. Ai, dá muita pena quando isso acontece. Oh, meu Deus. A pessoa faz o projeto, talvez adequado
as expectativas pessoais, a expectativa do programa, bem redigido, com bons objetivos, bom método, referências sólidas, e aí ela pega e coloca o nome dela do projeto, ela escreve de alguma forma que dá para entender que ela é a autora do projeto, quando o edital dizia que não podia ter nenhum tipo de identificação do projeto. Ou quando ela salva o projeto e esquece de olhar lá os metadados que fica salvo na revisão e manda o projeto na via digital em PDF, e aí esquece de tirar a autoria dos metadados, e aí eles descobrem quem é o autor do projeto, assim, e a pessoa é desclassificada. Classificada. Ai, gente, isso é muito triste. Isso é muito triste. Acontece, é o 7º erro evitável, super evitável, mega evitável do seu projeto de pesquisa. E aí, me contem, com qual desses 7 erros você se identificou, você achou que está mais difícil de sanar, que está mais fácil de sanar? Como que você está na escrita do seu projeto de pesquisa? Você já revisou esses erros? Você já sabe o que você está fazendo? Você precisa de ajuda? Me conta aqui nos comentários para a gente ir junto. E se você quer que eu aprofunde alguma solução desses erros, fala aqui para mim também, para a gente produzir mais conteúdo de valor e de qualidade para você. Não esquece de seguir o nosso canal, e se você precisar também de apoio para entender um pouco de tudo isso, o Conquiste a Aprovação é o curso que é o seu caminho, e se quiser mentoria para que a gente revise o seu projeto e ajude na estruturação, pode falar com a gente que a Operação Projeto Pronto está de portas abertas para vocês. Um beijo e até a próxima!